Há quase um século, um tradicionalíssimo clube do futebol português se fez presente em terras brasileiras a fim de realizar uma excursão. Este time foi o Vitória de Setúbal, que visitou o Brasil em 1929, vindo disputar jogos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Santos. E se você ficou curioso sobre esta grande excursão do Vitória de Setúbal, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 7 amigos que tenham alguma prima chamada Vitória, porque Setúbal tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Setúbal é uma cidade portuguesa localizada a pouco mais de 50 quilômetros da capital, Lisboa, e local de nascimento de um dos maiores ícones do arcaísmo português, o poeta Manuel Maria Barbosa do Bocage. Foi lá que no dia 20 de novembro de 1910 foi fundado o Vitória Futebol Clube, agremiação esportiva que em 3 oportunidades conquistou o título da Taça de Portugal, em 1965, 1967 e 2005, além de um título da Taça da Liga Portuguesa em 2008. O time manda suas partidas no estádio próprio, o Estádio do Bonfim, com capacidade para pouco mais de 15 mil torcedores, e apesar da tradição, o Vitória de Setúbal atualmente se encontra na terceira divisão do futebol português. Para essa excursão ao Brasil, o Vitória de Setúbal trouxe para reforçar seu elenco outros atletas do futebol português da época, como o goleiro Antônio Roquette e o meia Gustavo Teixeira, ambos do Casa Pia, e o zagueiro Carlos Alves e o meia Raul Tamanqueiro, ambos emprestados junto ao Olhanense. Roquette, Carlos Alves, Tamanqueiro, mais os atletas originalmente alviverdes João Santos e Armando Martins fizeram parte da seleção portuguesa que disputou um ano antes os Jogos Olímpicos sediados em Amsterdã, capital holandesa, nos quais Portugal eliminou Chile e Iugoslávia, na época reino dos sérvios, croatas e eslovenos, mas caiu diante do surpreendente Egito. A estreia nessa excursão ao Brasil aconteceu no dia 8 de agosto de 1929, em São Paulo, diante da Portuguesa de Desportos, no estádio do Parque Antártica, antigo estádio do Palmeiras. A Portuguesa veio a campo com um time formado pelo goleiro Dionísio, pelos zagueiros Machado e Raposo, pelos meias Cabral, Ademar e Ramon, e pelos atacantes Tidoca, Salles, Macha, Picho e Petrone. O Vitória de Setúbal vinha com Antônio Roquette no gol, Carlos Alves e Joaquim Ferreira na defesa, Gustavo Teixeira, Raul Tamanqueiro e Matias Carlos no meio-campo, e Eduardo Augusto, João Santos, Domingo Neves, Armando Martins e Francisco Santos no ataque. O placar dessa partida foi o empate em 2-2, 2 gols de Salles para a Portuguesa, enquanto que a favor do Vitória de Setúbal anotaram João Santos e Domingo Neves. O segundo jogo se deu no dia 11, novamente no estádio Parque Antártica. Todavia, desta vez, o adversário seria a seleção paulista, formada pelo goleiro Tufi do Corinthians, pela dupla de zaga corintiana formada por Grané e Del Débio, pelos meias Nerino do Corinthians, Amilcar e Serafini, ambos do Palestra Itália, atual Palmeiras, e pelo quinteto de ataque formado por Ministrinho do Palestra Itália, Petronilho do extinto Independência de São Paulo e pelo trio de atacantes do Santos, Camarão, Feitiço e Evangelista. Em relação ao jogo diante da Portuguesa, o Vitória de Setúbal viria com modificações. Arthur Camolas substituiria Antônio Roquette na posição de goleiro, o meia Carlos Santos na vaga de Gustavo Teixeira e o atacante Liberto Santos na vaga de Eduardo Augusto. Seleção Paulista e Vitória de Setúbal ficaram empatados em 1-1, gols de Camarão a favor da seleção de São Paulo e de Domingo Neves a favor do Vitória. Em seguida, o time português pegou o trem para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e no dia 21 de agosto entrou em campo no estádio de São Januário, de propriedade do Vasco da Gama, para o duelo diante da seleção carioca, formada pelo goleiro Joel do América do Rio, pelos zagueiros Otacílio do Botafogo e Hildegardo do América, pelos meias Nascimento, Floriano e Fortes, todos do Fluminense, e pelos atacantes Arthur Baianinho e Teófilo, ambos do São Cristóvão, Nilo do Botafogo, Oswaldinho do América e Ripper do Fluminense. As modificações do Vitória de Setúbal em relação ao jogo diante da seleção paulista seriam restritas ao meio-campo. Antônio Palhinhas e Gustavo Teixeira apareciam nas vagas de Carlos Santos e Matias Carlos. A seleção carioca bateu o Vitória de Setúbal pelo placar de 4-0,
gols de Ripper, Arthur Baianinho 2 vezes e Nilo. Dia 24, e os portugueses voltaram ao estádio São Januário, desta vez para enfrentar o América do Rio de Janeiro, que era formado pelo goleiro Joel, pelos zagueiros Penaforte e Hildegardo, pelos meias Hermógenes, Floriano e Nilo, e pelos atacantes Gilberto, Oswaldinho, Sobral, Gugu e Telê. No Vitória de Setúbal, o goleiro Antônio Roquete voltava à posição, substituindo Arthur Camolas. Na zaga, Francisco Silva substituiria Joaquim Ferreira e o meia Gustavo Teixeira seria deslocado para o ataque, na vaga de Liberto Santos, e em sua posição reapareceria Matias Carlos. O América do Rio de Janeiro venceu o Vitória de Setúbal pelo placar de 2-1. Gols de Telê e Sobral a favor do América e de Armando Martins a favor do Vitória. O estádio São Januário seria novamente palco de mais uma apresentação da equipe portuguesa, que encontraria mais uma vez pelo caminho a seleção carioca, entretanto com um time totalmente modificado. A seleção carioca viria com o goleiro Amado, do Flamengo, os zagueiros Penaforte, do América do Rio, e Itália, do Vasco da Gama, os meias Hermógenes, do América, Henrique, do São Cristóvão e Mola, do Vasco da Gama, e os atacantes Tinduca, do São Cristóvão, Benedito e Celso, ambos do Botafogo, Alfredo e Preguinho, ambos do Fluminense. O Vitória formaria com Antônio Roquete, Carlos Alves e Francisco Silva, Raul Tamanqueiro, Antônio Palhinhas e Gustavo Teixeira, Liberto Santos, João Santos, Domingo Neves, Armando Martins e Francisco Santos. A seleção carioca venceu o time português por 3-1, gols de Benedito e Preguinho 2 vezes a favor dos cariocas e de Armando Martins para os europeus. Na sequência, o Vitória de Setúbal pegaria o trem para Belo Horizonte e, na capital mineira, entraria em campo no dia 1º de setembro, no extinto estádio de Lourdes, antigo estádio do Atlético Mineiro, para o duelo diante do Galo. O Atlético Mineiro entraria em campo com Oswaldo no gol, Cordeiro e Evandro na zaga, Machadinho, Ivo Melo e Carlos Brant no meio-campo, Said, Jairo, Dalmi, Cunha e Mário de Castro no ataque. No Vitória de Setúbal, em relação ao jogo anterior, o meia Matias Carlos surgiria na vaga de Gustavo Teixeira, que seria deslocado para o ataque na vaga de Liberto Santos. O Atlético Mineiro sairia de campo vitorioso, pelo placar de 3-1, gols de Said e Mário de Castro 2 vezes, a favor do time mineiro, e Armando Martins, a favor do Vitória de Setúbal. Os portugueses voltariam à capital paulista, para enfrentar no dia 7 de setembro, no extinto estádio do Jardim América, aquele que na época era o clube mais vencedor disparado do Campeonato Paulista, com 11 títulos, e até hoje o único a ser tetracampeão seguido, o Paulistano. O clube ainda existe e é referência nacional sobretudo no basquete e no vôlei. Porém, um ano depois desse jogo, ou seja, em 1930, o clube decidiu abandonar o futebol por não concordar com a profissionalização do esporte. Pessoas ligadas ao futebol do paulistano se juntaram a pessoas do departamento de futebol da Associação Atlética das Palmeiras, extinto pelo mesmo motivo, e formaram o São Paulo Futebol Clube. O paulistano viria a campo com Nestor no gol, Clodoaldo e Bartô na defesa, Romeu, Rueda e Abate no meio-campo, Filó, Dende, Milton Formiga e Arthur Friedenreich, maior goleador da história do Brasil, no ataque. O Vitória jogaria com Arthur Camolas, Joaquim Ferreira e Francisco Silva, Raul Tamanqueiro, Antônio Palhinhas e Matias Carlos no meio-campo, Liberto Santos, João Santos, Domingo Neves, Armando Martins e Francisco Santos no ataque. O paulistano empatou com o Vitória de Setúbal em 1-1, gols de Milton para o paulistano e de Gustavo Teixeira, que havia entrado no lugar de Domingo Neves para o time português. O último jogo da excursão seria no dia 9 de setembro, na cidade de Santos, diante da Portuguesa Santista, no tradicional estádio Eurico Mursa. A Portuguesa Santista veio a campo com Bruno no gol, Nelson e Álvaro na defesa, Costa, Del Popolo e Abelha no meio-campo, Paulino, Cruz, Brandino, Joaquim e Arnaldo no ataque. A única mudança do Vitória de Setúbal em relação ao jogo anterior seria a presença de Gustavo Teixeira como titular na vaga de João Santos. A Portuguesa Santista goleou o Vitória de Setúbal pelo placar de 4-0, gols de Cruz, Brandino e Paulino 2 vezes. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza?
Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!